Rita, muito boa tarde para você, seja bem-vinda à programação. Deixa eu começar conversando contigo sobre essa nova onda de mudanças nas estimativas para o crescimento da economia brasileira em 2027. Tem bancos que já começam a revisar para baixo o PIB do ano que vem, como é o caso do Banco Paine, falando em um crescimento de só 0,8%. Rita, a ressaca dos juros altos vai chegar mais forte do que o mercado estava esperando? A gente tem que pagar a conta, né, Gustavo, em algum momento. Então, os excessos são sempre cobrados. Nós estamos vivendo um ano de muitos excessos. Então, todo mundo sabe que há um excesso de benefícios, há um excesso de colocação de dinheiro por parte do governo para os clientes políticos, para o eleitor. Então, programa de tudo quanto é jeito. Então, isso, o governo não consegue fazer isso de uma forma indefinida. Então, esses excessos, passada a eleição, eles serão cobrados de toda a população brasileira. E se a gente, para não citar fulano, cicrano, mas isso é geral. Está todo mundo aumentando o crescimento do Brasil para 2026, tamanho o exagero dos benefícios sociais por causa das eleições, tamanho os exageros dos programas de crédito, de incentivo ao crédito, para tentar induzir um crescimento via consumo, via demanda. Então, quando a gente olha para o relatório de mercado, o Boletim Focus, ele dá o retrato, né, mais fiel, porque ele é a média, ele traduz a média dos economistas que atuam nas instituições financeiras aqui no Brasil. Então, há 6 semanas consecutivas, os economistas vêm aumentando a projeção de crescimento do PIB. E isso chama efeito eleição. E, por outro lado, na semana passada, né, no último relatório, porque as opiniões, né, são colhidas na sexta-feira e divulgadas na segunda, nós já começamos a ver, na média, um decréscimo para a projeção do PIB de 2027. Então, o PIB para 2027 saiu de 1,70 há 4 semanas atrás e na semana passada veio para 1,68. E isso, né, você vê o Paine aí reduzindo para 0,8. Porque o que está acontecendo? O excesso foi grande demais. A conta será forte. Nós teremos que pagar uma conta salgada. E essa conta salgada, ela traz como ingrediente um crescimento via estímulo de demanda com uma taxa de juros altamente restritiva. Então, o que vai vir no ano que vem? As famílias endividadas, o limite da dívida é a inadimplência. Então, nós estamos falando de mais de 80 milhões de brasileiros com CPF negativado. O limite do consumo já está dado pelo nível de endividamento e inadimplência das famílias, pelo nível de inadimplência das empresas e por uma taxa de juros que não poderá ceder tanto, que também já está dado aí um corte de 0,25, e quando você olha na B3, as taxas projetadas estão todas acima de 14% até 2029. Então, esse é o custo dessa farra que o governo está fazendo em ano eleitoral e, ao aumentar o nível de estímulo fiscal, aumenta a nossa dívida e aumenta o risco Brasil. Então, nós teremos dias muito difíceis pela frente a partir de 2027 para pagarmos essa conta, porque, por enquanto, há a ilusão de um crescimento que nunca foi sustentável. É um crescimento que está fazendo em 2026 aquilo que o governo Dilma fez em 2025. Então, nós já vimos esse filme antes e parece que o PT aprendeu em como ganhar as eleições, mas não aprendeu em como entregar um país para as próximas gerações. Teremos anos difíceis, dias difíceis daqui para frente para pagar de novo uma conta que, da mesma forma, foi feita lá em 2000 e Dilma, que deixou para a gente a maior crise econômica da história. Poderemos estar diante de outra. Rita, você citou a B3, quero puxar esse gancho porque a gente sabe que em ano eleitoral tem um debate político esquentadíssimo e os investidores, os grandes fundos entram em um modo de espera. Ninguém quer fazer movimentos muito bruscos sem ter certezas. Então, qual que é o gatilho, de repente, Rita, que pode devolver a liquidez, pode devolver o apetite por risco na nossa Bolsa de Valores ainda neste ano, ano de eleição? Não vejo gatilho nenhum. Nós vamos ter especulação, né?
E a especulação vai ser em cima de o modelo vai permanecer, ou seja, o Lula vai ganhar ou teremos um candidato. Você acabou de ler aí o relatório do Bank of America. Então, a esperança do Bank of America é de que haja uma contenção, né? Um juízo fiscal, digamos assim, por parte do próximo governo. É isso que todo mundo espera. Mas se não for pelo amor, se não for pelo amor ao Brasil, vai ser pela dor, porque nós teremos que refazer um país, consertar um país. A gente tem visto isso nos números. Então, quando você coloca os números da dívida, você coloca o número do gasto, você vai somando isso tudo, as contas públicas, junto à possibilidade da manutenção desse modelo, não existe nesse momento uma perspectiva, uma expectativa por parte do mercado de que a Bolsa vai decolar. O que você vê é a maioria dos gestores e das gestoras ir pelo caminho, né, pelo caminho do conservadorismo. Tipo assim, vamos ficar em ações lá fora, vamos ficar na renda fixa aqui dentro, até essa dor de barriga passar ou se concretizar de uma forma transparente, com o governo responsável a partir de 2027. Porque o que nós estamos vendo hoje é uma bolsa agora, o Brasil não está jogando, a bolsa está projetando 12 bilhões, isso é uma vergonha. Como é que uma bolsa de um país desse tamanho negocia 12 bilhões? Aí você fala, apetite ao risco voltou porque ela está subindo, 0,78%? Uma bolsa que tem em 5 empresas praticamente a representação de 40% da performance do principal indicador, que é o Ibovespa. Então você tem 5 empresas carregando um índice. Então isso não é uma bolsa, eu repito, isso é uma porchete. O Brasil é o país do rentismo, e é o país do rentismo porque o governo provoca esse rentismo, porque é o governo que faz com que a dívida só cresça, que não haja responsabilidade fiscal e que o risco Brasil seja cada vez maior, e nós estamos pagando ano após ano cada vez mais juros, porque a dívida é cada vez maior. Então isso é total falta de controle das contas públicas, falta gestão. Nós estamos próximos do caos. Cenas dos próximos capítulos, e quem conversa com a gente é a Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Querida, obrigada pela sua participação. Até uma próxima, viu? Até.